Olá, boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 14 de novembro. Boa noite. Veja agora alguns destaques da edição de hoje do Link Espírito Santo. Deslizamento de terra destrói casa na zona rural de Santa Leopoldina. Mãe e filho são resgatados com vida, mas o pai morre soterrado. Em Cariacica, uma casa de 2 andares desaba e deixa 3 feridos. BR-262 em Domingos Martins é interditada nos 2 sentidos e parte do muro do cemitério da cidade desaba. Em Guarapari, a chuva causa transtornos para os moradores da comunidade de Santa Mônica. E tem ainda as notícias de outras regiões do estado nesta quinta-feira. Tudo isso e muito mais a partir de agora. O Link Espírito Santo já está no ar. O Espírito Santo registrou a primeira morte por causa da chuva. A vítima é um homem que estava em uma casa que foi soterrada por um deslizamento de terra. Foi na comunidade de Holanda, em Santa Leopoldina, a cidade que registrou o maior acumulado de chuva nas últimas horas. Essas imagens foram feitas pelos militares do Notaer, o helicóptero da Polícia Militar que prestou socorro às vítimas. Nelas é possível ter uma ideia da quantidade de terra que desceu atingindo a casa. Nada restou. Na hora do acidente, estavam no local Fabrício Caos, a mulher dele, Fernanda, o filho do casal de 6 anos e uma idosa. Fabrício não resistiu. Houve ali um deslizamento de terra considerado, atingiu uma residência com 4 pessoas dentro, uma das pessoas foi resgatada por populares. Há no local informação que a mãe e o filho conseguem verbalizar, ou seja, estão vivos, o pai não consegue verbalizar. O tenente-coronel também falou sobre a dificuldade de fazer o resgate das vítimas, já que a região está isolada. Nenhuma estrada dá acesso a essa comunidade de Holanda. A ES 080 está obstruída em virtude da alta do rio Santa Maria da Vitória e todas as outras estradas que dão acesso a essa localidade estão com barreiras, estão com muita lama, dificultando o acesso pelo meio terrestre. Santa Leopoldina foi uma das cidades que registraram o maior volume de chuva nas últimas horas. Foram quase 180 milímetros até o início da tarde de hoje. O rio Santa Maria, que corta o município, transbordou e várias ruas foram alagadas. Na cidade de Santa Leopoldina, como nós falamos, é um dos pontos mais graves hoje. O rio transbordou em mais de 4 metros, levando um alagamento da cidade, comprometendo algumas residências. O plano de contingência da cidade foi acionado. A Coordenadoria de Defesa Civil do município está retirando as pessoas que estão em área de risco, levando para abrigos municipais ou mesmo orientando a ida dessas pessoas à casa de parentes e amigos. A Fernanda e o filho foram trazidos para o Hospital São Lucas, aqui em Vitória, onde permanecem internados. O estado de saúde deles não foi divulgado. Bom, agora é hora de abrir o nosso canal de interatividade aqui no Link, né, Anne? É isso mesmo, Adriana. Você pode participar mandando a sua mensagem com o seu comentário pra gente no nosso WhatsApp, o 999276943, né, Adriana? Tem também as redes sociais. Isso aí, a gente aguarda a sua participação e nós queremos ler aqui ao vivo os seus comentários. Mande pra gente aí como é que tá a situação da chuva na sua cidade, se de alguma forma você foi atingido, que nós vamos ler todos os comentários aqui. Bom, em Domingos Martins, também na região serrana, a chuva provocou muitos estragos. A BR-262, principal via de acesso à cidade, foi interditada. Em Domingos Martins, segundo a Defesa Civil, choveu 208 milímetros nas últimas horas. A BR-262, que liga a região das Montanhas à Vitória, teve de ser interditada na altura do quilômetro 32, próximo à Vista Linda. Um deslizamento de terra interrompeu o tráfego nos 2 sentidos e um longo congestionamento se formou. Um outro deslizamento aconteceu na garagem da prefeitura. Máquinas e caminhões foram atingidos. Estragos também no cemitério da cidade. Parte do muro caiu, atingindo os túmulos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o Espírito Santo está em alerta máximo por causa da chuva. Quando a gente manda um alerta, quando ele é moderado, alto, muito alto, essa gradação é importante para a Defesa Civil, porque ela parte também de ações. Por exemplo, no nível moderado, quando eu recebo um alerta moderado, eu sei que eu tenho que observar aquela área. Quando é um nível alto, eu tenho que fazer vistorias para ver o que está acontecendo. No nível muito alto, é tentar, depois dessas vistorias, tirar essas pessoas de casa. E aí é que começa a subir esse número de desabrigados e desalojados. É quando as prefeituras começam a retirar as pessoas que moram nessas áreas. Por isso que esse número tem subido e a tendência é que suba mais durante o dia de hoje. Ao todo,
11 cidades capixabas sofrem as consequências da chuva que começou na terça-feira e não dá trégua. 76 pessoas estão desalojadas na Grande Vitória e também no interior. Se a pessoa percebe uma trinca na casa, uma trinca no terreno, uma árvore se mexendo, né, de forma que está se inclinando na direção da casa, uma porta, uma janela que não abre ou não fecha direito, já são sinais de que está tendo uma movimentação de solo. E o mais importante é manter a vida. Então, a pessoa procurar a Defesa Civil, procurar a casa de um amigo, de um parente, para poder permanecer, principalmente nesse período chuvoso. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, a atenção deve ser redobrada nas próximas 24 horas. Nas próximas 24 horas, há possibilidade de uma diminuição do volume de chuva, mas a terra já está bastante encharcada, já está bastante comprometida, então qualquer volume de água que venha incidir sobre aquela terra leva-se a um risco em potencial muito maior. Por isso que as nossas equipes, a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, junto com os homens do Corpo de Bombeiros Militar, estão de prontidão em todos os municípios do estado do Espírito Santo que estão sendo afetados nessa semana pela ação das chuvas. Em Marechal Floriano, ainda na região serrana do estado, o rio Jucu transbordou, alagando todo o centro da cidade. Nessas imagens que foram feitas por moradores, é possível ver muitas ruas completamente tomadas pela água. Parte do comércio teve que fechar as portas. Bom, e ainda falando de Marechal Floriano, uma outra situação na cidade preocupa bastante. A possibilidade do rompimento de uma represa. Hoje à tarde teve uma coletiva sobre o assunto aqui em Vitória. O Álvaro Guares, que acompanhou, está aqui com a gente para dar mais detalhes. Álvaro, como é que é a situação lá em Marechal Floriano? Quais são os riscos dessa represa se romper? Boa noite, Adriana, Anne, pessoal de casa. Adriana, a situação lá em Marechal é a seguinte, gente. Existe uma represa e o ladrão, que é por onde a água escoa dessa represa, um duto, por onde a água escoa para que ela não atinja o limite de transbordo, esse ladrão da represa, gente, ele está entupido. E isso está fazendo com que a represa se encha muito rápido devido às fortes chuvas das últimas horas. Por conta disso, há o risco de rompimento dessa barragem, de um transbordo seguido de um rompimento dessa barragem. Por conta disso, a Defesa Civil já encaminhou um alerta para a população, pedindo que os moradores de áreas de risco deixem as localidades para que assim evite, que caso a barragem se rompa, eles sejam afetados. Estamos falando aí do centro da cidade. Estamos falando do centro da cidade e de uma localidade chamada Batatal. Então, portanto, quem está nessas duas localidades, a Defesa Civil pede que deixem suas casas para que evite que algo ocorra se o rompimento dessa barragem realmente se concretizar. Mas parece que essa situação, né, Anne, ainda precisa ser mais analisada. Parece que técnicos estão tentando chegar à região para analisar direito a situação dessa represa. Exato, Adriana. Gente, como o mau tempo está evitando que a aeronave do Notaero, um helicóptero, sobrevoe aquela localidade, a Defesa Civil não consegue saber qual o volume daquela represa, por exemplo, nem quais as áreas realmente serão atingidas. Estima-se que é o centro e a localidade de Batatal. Essa represa não é uma represa pública, é uma represa particular. Então ela tem algumas informações que o governo ainda está levantando para saber a real capacidade dela. Então não é para a população entrar em pânico? Não é para a população entrar em pânico, mas a Defesa Civil já alerta que os moradores dessas localidades que podem vir a ser inundadas caso a barragem se rompa, que deixem essas áreas de risco. A Defesa Civil, como eu disse agora, enviou um alerta para essas pessoas por SMS. Se você mora numa localidade que você considera que pode vir alagada pelo rompimento da barragem, envie um SMS com o seu CEP para o telefone 40199, é o telefone da Defesa Civil, e eles encaminham SMS de alerta informando sobre a possibilidade de rompimento dessa barragem. Acho importante. Vamos repetir esse telefone? 40199 é o telefone da Defesa Civil para ter todas as informações sobre a situação da sua cidade, sobre a situação da sua região. É isso, Álvaro? Exatamente. 40199, envie o CEP, é totalmente gratuito e fique acompanhando, sempre em alerta a partir de agora, já que existe sim, portanto, nós confirmamos, segundo a Defesa Civil, o risco de rompimento de uma barragem em Marechal Floriano, que pode vir a inundar parte do centro e da localidade de Batatal.
Mas me parece que uma outra represa na cidade já rompeu, não é isso, Álvaro? Não é essa que é maior, né, que poderia provocar um alagamento do centro, mas Sim. tivemos uma outra represa que rompeu. Uma outra represa se rompeu hoje pela manhã, também uma represa particular, numa localidade chamada Sítio da Vovó. Por conta do mau tempo, os técnicos, enfim, a Defesa Civil não conseguiram também sobrevoar aquela localidade e não sabem o que foi inundado, o tamanho do estrago até agora. Amanhã pela manhã o Notaer vai tentar um novo sobrevoo nessas localidades para saber o real impacto do rompimento dessa barragem e a situação da barragem que corre o risco de se romper em Marechal Floriano. Eu acho que fica aí, né, Anne, uma lição, né? Porque, como você disse, essas barragens são particulares, essas represas são particulares e o governo não tem muito domínio sobre tamanho, sobre proporção, volume de água que tem ali. É tudo meio que uma incógnita, né, Álvaro? Sim, Adriana, e são barragens de água, né? É importante reforçar para as pessoas. Não tem nada a ver com lama, nada disso. A gente já teve acidentes no Brasil recentes, mas que não envolveram, nesse caso, barragens de água. Só que é um alerta que nós já demos aqui no link, porque quando teve esse desastre mais recente em Brumadinho, o governo aqui do estado convocou a imprensa, falou sobre a situação das barragens aqui no estado e declarou que realmente ele não tem como fiscalizar todas elas, porque são inúmeras, eles tentariam fazer isso. Até agora, parece que essa situação não mudou, já que a Defesa Civil não é competente por fiscalizar, claro, a gente reforça isso, mas não deu mais detalhes sobre a situação dessas barragens. Álvaro, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no link. Então, lembrando, gente, a situação é preocupante, é um alerta, mas isso não significa, né, Álvaro? Vamos reforçar isso. Isso. Existe um pedido para que as pessoas deixem as áreas de risco, mas isso não quer dizer que vai haver o rompimento dessa represa. Isso, é uma medida de precaução. É uma medida de precaução, porque nem se sabe o volume total dessa represa, por exemplo. As equipes, estou reforçando, não conseguiram chegar a essa localidade por conta do mau tempo. Amanhã pela manhã, esperando uma possível estiagem, o Notaer vai tentar um novo sobrevoo nessas localidades para saber a real dimensão do que está acontecendo ali. Existe uma medida, Adriana, segundo a Defesa Civil, que pode se encaixar aí, que é fazer um canal para escoamento da água dessa represa, evitando que ela transborde ou que ela venha a se romper, mas é uma medida que vai depender do tempo e a expectativa é de que o tempo dê uma trégua, né? A chuva deu uma trégua esse final de semana, nos próximos dias, mas fica aí o alerta, se você mora numa área de risco, favor deixar o local, porque a gente tem que prezar pela vida, né, Adriana? Tá certo, Álvaro. Obrigada. Obrigado, Adriana, Anne, pessoal de casa, boa noite. Obrigada, boa noite. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e na volta a gente continua falando sobre a chuva aqui na Grande Vitória e também no interior do estado. Bom, vamos dar um giro pela capital, pelo trânsito da Grande Vitória para saber como tá o trânsito aí na cidade de Vitória. Reta da Penha no cruzamento com a Avenida Rio Branco. Trânsito tranquilo, tanto para quem vai em direção à Vila Velha, tanto para quem vai em direção à Serra. Agora, reta do antigo aeroporto, trânsito bem complicado para quem vai em direção ao município da Serra. Link Espírito Santo vai para um rápido intervalo, já já a gente volta. Estamos de volta com o link. Em Cariacica, uma casa de 2 andares desabou na madrugada por causa da chuva. Pai, mãe e filho estavam na hora do desabamento. Por sorte, uma outra filha do casal, que mora na parte da frente do imóvel, conseguiu pedir socorro. Eu acompanhei de perto essa história e agora mostro para vocês. Hoje de manhã, os vizinhos trabalhavam para tentar salvar o pouco que restou da casa. Debaixo de chuva, recolhiam alimentos e objetos pessoais da família. O Samuel mora na casa ao lado e conta que acordou de madrugada, assustado com o barulho. Eu vi um barulho de alguma coisa se arrastando. Aí no momento que se arrastou, eu peguei e já levantei um pouco. Aí no momento que eu ouvi o barulho do estralo mesmo, eu pulei a janela, que nem deu tempo de eu caçar a chave. Aí eu vi a filha dele no momento gritando, pedindo socorro, e o pai dela, mais a mãe dela, a casa tinha caído. Samuel e outros vizinhos conseguiram tirar o pai dos escombros. Ele pegou e gritou, falou quem era, eu falei que era eu.
Aí que era Samuel, ele pegou e me chamou, me mostrou a mão dele. Aí eu comecei a tirar, aí sim, seguido o vizinho do lado, já chegou e já ajudou também. Começou a tirar, e depois chegou outro mais um vizinho. Aí nós conseguimos levantar com a escora um pedaço da laje, a gente tirou o primeiro pai. Ele contou ainda que a dona da casa abraçou o filho mais novo, que é autista, na tentativa de protegê-lo. Ouviu o barulho, com certeza ela pensou logo de abraçar o filho. Ela abraçou o filho e ficou até o último momento abraçado no filho. Aí logo depois que a gente já tinha tirado a laje de cima dela e a perna dela estava agarrada ainda, aí o bombeiro já chegou, mandou a gente se afastar, desenterramos ela com a brita que estava caindo sobre cima da perna dela. A gente pegou e tirou ela, colocou na maca, aí o bombeiro levou, aí logo depois a gente tirou o menino estava meio inconsciente, parecia. A filha mais velha do casal está muito abalada, não quis falar com a imprensa, mas informou que a mãe dela entrou no centro cirúrgico para fazer uma cirurgia no braço e na perna. O pai quebrou uma perna e o irmão adolescente também está hospitalizado. A chuva em Cariacica mudou a rotina de vários bairros que estão com as ruas tomadas pela água. Ainda em Porto Novo, os carros e motos enfrentaram dificuldades para passar. No bairro Flechal 1, uma rua completamente inundada foi interditada com entulhos pelos moradores para evitar acidentes. Agora à tarde, mais uma casa desabou em Cariacica, foi no bairro Alzira Ramos. Segundo informações da CESP, a Secretaria de Segurança Pública, uma mulher grávida estava no local e foi resgatada com a ajuda de vizinhos. O estado de saúde dela não foi divulgado. Bom, ainda falando dos estragos provocados pela chuva, em Guarapari a situação também está bastante complicada. E quem conta pra gente é o Fabiano Rossi, que hoje esteve lá na cidade. Oi, Fabiano, boa noite. É isso mesmo, Anne, Adriana, boa noite para vocês e para todos que nos acompanham aqui no Link Espírito Santo. Pois é, hoje eu deixei a bancada aí no estúdio para conhecer de perto a situação do bairro Santa Mônica, em Guarapari. Com toda essa chuva que tem atingido a Grande Vitória, o que eu vi por lá são moradores que sofrem com a falta de calçamento nas ruas, muitos pontos de alagamento e até crianças que não conseguem ir para a escola por conta da lama, como você acompanha agora na reportagem. Ruas sem nenhum calçamento e vários pontos com muita água acumulada. Os buracos estão por toda parte do bairro Santa Mônica, em Guarapari. Pode não parecer, mas isso que vocês estão vendo é uma rua aqui do bairro Santa Mônica, em Guarapari. O mato e a lama tomam conta, da passagem ali e os pedestres não têm vez. Não tem condição, tanta lama, aquela coisa toda lá, fora os matos, que corre risco. E é essa situação daqui, do outro lado também, aqueles dali, os vizinhos próximos, todos nós estamos sofrendo muito. E quando chove, a combinação de buracos com a lama dificulta e muito a passagem pelas ruas. Até o carro da nossa reportagem teve muita dificuldade para passar. Além dos buracos, as fortes chuvas também causam muitos outros transtornos para os moradores. Aos 81 anos, seu Altamir diz que todas as vezes que chove, a água invade o seu quintal. Fico preocupado com medo da água entrar dentro de casa, estragar algum móvel, que a gente já é pobre, tem uns móveis aí, se estragar tem que comprar outros, Com tanta lama, a pequena Maria Luísa, de 9 anos, disse que não consegue nem ir para a escola. Na escola que a gente acabou de chegar, que minha mãe estava lá, alagou tudo. Estava tudo alagado, a minha irmã não sei, mas estava tudo. A chuva acabou com tudo. E os alagamentos não são os únicos problemas. Olha só essa cratera de quase 3 metros de profundidade, que fica bem na porta da casa do seu Moacir, de 62 anos. Perigoso, carro de noite aqui não sobe, perigoso cair um carro aqui dentro. Meu filho, ainda bem que nós temos a casa aqui do moço Belo Horizonte, meu filho guarda o carro ali dentro. O carro estava ali, fica até com medo de deixar aí, porque outro carro vinha bater de noite, Transtornos para os moradores e também para os comerciantes, que acabam acumulando prejuízos. Aqui às vezes as pessoas deixam de vir, por causa da lama, do barro, Mas assim, igual eu tô falando, aqui a gente tem que agradecer a Deus, porque aí para baixo ainda tá pior ainda, Bem complicada essa situação aí do bairro Santa Mônica, em Guarapari, Com relação à chuva, lá a Defesa Civil Municipal disse que a situação está sob controle e que não há desabrigados ou desalojados. Mas também disse que o município continua em alerta. Eu volto com vocês aí no estúdio. Adriana e Anne, uma boa noite para vocês. Bom feriado para todo mundo. Obrigada, Fabiano. Bom, agora a gente vai ao norte do estado.
com o Cláudio Alves, que tem pra gente as notícias lá de Linhares, que fala pra gente também do tempo lá, né? Oi, Cláudio, boa noite pra você. Olá, Adriana, boa noite a Anne e a todos que nos acompanham. Bom, nesta quinta-feira em Linhares, choveu principalmente pela manhã, porém em menor intensidade se comparado com a quarta-feira. Mesmo assim, a Defesa Civil Municipal acompanha os principais pontos de alagamentos da cidade. Segundo o Serviço de Meteorologia do Incapé, não deve chover na região durante o feriado da Proclamação da República, nesta sexta-feira, e as temperaturas voltam a subir. Já no sábado, as chuvas retornam com mais força à região, elevando o alerta. E começa nesta quinta-feira a 10ª edição do Carnaval Fora de Época da Vila de Regência, litoral aqui de Linhares. O Mica Fubica vai até domingo e promete animar os foliões de Linhares e de outros municípios. Nos 4 dias de festa, mais de 5.000 foliões devem passar pela vila. Os visitantes serão embalados ao som de marchinhas, frevo e pelo calor da multidão que canta e segue o trio Fubica durante os dias de festa. Bom, segundo a Associação de Moradores de Regência, a festa, além de alegrar os visitantes, serve também para promover o lazer cultural e fomentar o turismo da região, incrementando as vendas do comércio e serviços locais. Terminou nesta quinta-feira o cadastro no Sistema Eletrônico de Pré-Matrículas da Educação Infantil da Rede Fundamental aqui de Linhares e o cadastro de reserva nas unidades de ensino da Educação Infantil do município, ano letivo 2020. No interior, a pré-matrícula vai ser presencial. O cadastro no Sistema Eletrônico de Pré-Matrícula e Matrícula para o 1º e 6º anos do ensino fundamental da rede pública municipal é um sistema que facilita a vida dos linharenses que antes formavam grandes filas nas portas das escolas em busca de vagas. É um processo todo online, é muito simples de fazer. É só acessar o endereço eletrônico www.linhares.cisp.com.br e colocar as informações do estudante. Feito isso, confirma as informações, está pronto. O sistema é simples e as etapas da inscrição são rápidas. Mas não se engane, a pré-matrícula online não é garantia de vaga. É só uma pré-matrícula. Depois desse processo de pré-matrícula, acontece o ranqueamento, né? E aí, depois de convocado, as famílias vão até a escola e finalizam o processo com a matrícula. E se você não tiver acesso à internet em casa, não precisa ficar preocupado. Quem não tem acesso à internet, não tem um vizinho, um parente que possa fazer esse processo, é só se dirigir a um dos polos de atendimento que estão distribuídos em toda a cidade de Linhares. Lá tem os servidores que foram capacitados para melhor atender a comunidade. Então, agora acabou aquela fila toda, o pessoal ficava até dormia na fila, né? Verdade. Desde 2017 não temos filas mais aqui no município. Pois é, a pré-matrícula garante vaga do estudante na escola mais próxima de casa. Quem perdeu essa oportunidade vai para uma lista geral de matriculados. No interior, como eu disse, a matrícula será presencial dos dias 5 a 13 de dezembro. Por hoje é só. Adriana, Anne, eu volto com vocês em Vitória. Bom feriado. Até amanhã. Muito obrigada, Cláudia. Até amanhã. Bom, o Link Espírito Santo vai para um rápido intervalo e no próximo bloco você vai ver que São Mateus pode ganhar um planetário. Agora a gente acompanha como está o trânsito aqui na capital. Temos imagens ao vivo da Praça do Papa, ali na entrada para a Terceira Ponte. A gente vê que o trânsito está intenso no sentido Vila Velha. E agora a gente tem imagens da Avenida Reta da Penha, no cruzamento com a Rio Branco. Agora com trânsito intenso nos dois sentidos, mas principalmente para quem segue no sentido Vila Velha. O Link Espírito Santo volta já. Link Espírito Santo de volta. Depois de uma denúncia de irregularidades do Ministério Público, a Prefeitura de Colatina assumiu a casa de repouso do município. Vamos até lá com o Altemar Collen, que traz essas e outras informações do município. Boa noite, Altemar. Boa noite a todos que estão acompanhando aí o Link Espírito Santo. É isso mesmo, uma casa de repouso Gonçalves, que fica aqui em Colatina, foi alvo de uma investigação recentemente por parte do Ministério Público Estadual, onde foram detectadas algumas irregularidades. E devido a isso, a partir de agora, a Prefeitura assume a direção do local. Desde o início desse mês, a Casa de Repouso Gonçalves está sob nova direção. A intervenção aconteceu após denúncias de que a antiga gestão estava cometendo irregularidades.
Infelizmente, a casa de repouso ela estava meio que abandonada, né? Havia bastante material acumulado, né? A gente pode perceber pelos telhados que há goteiras que precisam ser reparadas. E haviam também uma série de questões referentes à rotina, né? Uma das coisas que nos chocou quando a gente entrou na instituição era a rotina do banho, 2h30 da manhã. Uma investigação foi aberta pelo Ministério Público. Após constatadas as irregularidades, foi firmado um acordo entre a instituição e a Prefeitura. O município, então, assumiu a direção do lar de idosos. Atualmente, a Casa de Repouso atende 60 idosos. Alguns serviços de melhorias já começaram a ser feitos por aqui. Mas a Prefeitura vai contar também com o apoio da população nos pequenos reparos. É o Mutirão da Solidariedade, que nesse feriado vai proporcionar também um dia de lazer para os idosos daqui. Vamos fazer um grande mutirão para resolver coisas pequenas, porque são poucos funcionários fixos aqui. E, ao mesmo tempo, estamos pedindo às pessoas que venham participar. Mas quem não quiser participar, que doe, que puder, traz uma doação, que traga coisas pessoais para eles. Eles gostam de um mimo, como ter o sabonetinho deles, ter a pasta de dente, o pente, ter um perfuminho, ter o talco deles e fraldas, né? Porque eles precisam de muitas fraldas. E a gente está fazendo um apelo também que os pais tragam os filhos juntos, para eles sentirem a presença da criança nesse espaço, porque para nós não vamos atingir o objetivo só dando qualidade, eles dormirem bem, serem bem tratados e ter assistência, mas tem que amenizar a solidão deles. Fazer um dia festivo para eles verem que eles não estão abandonados, eles estão fazendo parte da sociedade colatinense. A expectativa é grande por aqui. E os idosos já estão animados para viver um dia diferente na Casa de Repouso, com animação e muitas visitas. É muito bom, né? Ótimo. A gente conversar com pessoas diferentes, não é? É sempre muito bom. A presença de vocês aqui é a verdadeira maravilha. Vem vocês visitar nós gostamos muito de visita. Eu faço um convite que pode vir a hora que quiser, né? Vão ser bem recebidos? É bem recebido. E uma operação para acabar com o esquema de regalias e benefícios dados por servidores da Secretaria de Estado da Justiça, a Sejus, a detentos de unidades prisionais do município da Serra e Colatina, foi flagrada nesta última quarta-feira pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, por intermédio dos promotores de justiça que integram o Grupo Especial de Trabalho em Execução Penal. A ação conta com o apoio da Sejus, representada pela Diretoria de Inteligência Prisional, Corregedoria do órgão e também do Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção, NUROC. A operação encontrou elementos que indicam um verdadeiro consórcio criminoso envolvendo servidores de um presídio de Colatina, onde primeiro as irregularidades foram descobertas. Detentos eram transferidos do município da Serra para Colatina. Mediante pagamento de propina, recebiam tratamento diferenciado, obtendo favores dos servidores investigados. O Ministério Público, após ouvir formalmente familiares de um interno, obteve provas de ameaças a familiares para que as condutas praticadas não fossem denunciadas, além de haver orientação formal para a destruição de provas das condutas ilícitas praticadas pelos servidores. A operação é resultado de levantamentos iniciais realizados pela Diretoria de Inteligência da Sejus, Secretaria de Justiça do Espírito Santo, com os quais se obteve notícia de prática de crimes de corrupção passiva e associação criminosa por parte de um diretor de uma unidade prisional do município da Serra, o qual cobrava valores em troca de benefícios e regalias dentro do presídio. Foram expedidos mandados de prisão preventiva para 2 servidores da Sejus, que não tiveram os nomes divulgados. Lembrando que nessa situação já foram expedidos mandados de prisão preventiva a 2 servidores da Sejus
que não tiveram seus nomes divulgados. E também foi pedido o afastamento da função de um outro servidor e a efetivação de busca e apreensão em domicílios e repartições públicas. Essas investigações ainda estão em curso com o objetivo de esclarecer outras denúncias, não se descartando que outras medidas possam ser adotadas na hipótese da descoberta do envolvimento de outros funcionários públicos nessas irregularidades investigadas. Essas são as informações hoje aqui de Colatina. Voltamos agora ao estúdio, aí em Vitória, com vocês. Obrigada, Altemar. Anne, vamos ler aqui as mensagens, então, que chegam pelo nosso aplicativo. Boa noite, Adriane e Anne. Aqui em Colatina choveu, mas nós estamos precisando de mais chuvas. Choveu muito aí em Vitória, mas aqui não necessário. É a mensagem do João Luiz Arnaldo dos Santos, de Colatina. De Cariacica, a Alzira Coelho falou: Adriane e Anne, boa noite. Aqui em Cariacica a situação é bem preocupante, realmente, como a gente já mostrou nas matérias anteriormente. Muitos desalojados. Peço que a solidariedade entre em ação para ajudar tantas famílias que já vivem em dificuldades e que piorou com essas chuvas. Então, quem puder ajudar as famílias de Cariacica que estão desalojadas, preste solidariedade. Bom, quer mandar sua mensagem pra gente? O telefone é o 99927-6943, 99927-6943, que a gente lê a sua mensagem ao vivo aqui no Link Espírito Santo. E a cidade de São Mateus pode ganhar um planetário. Esse é um dos 2 projetos do município que são finalistas em um edital de emendas parlamentares. Vamos saber mais informações sobre esses projetos com a Nariane Lopes. Boa noite para você, Nariane. Boa noite para vocês aí no estúdio e a você que está nos assistindo aqui pelo Link Espírito Santo. O IFES Campus São Mateus é um dos finalistas do edital de emendas parlamentares do deputado federal Felipe Rigoni. Os projetos do campus aprovados para a última etapa do edital foram o FESINC, Feira de Ciências Norte Capixaba, e o Olhos para o Céu. Imagine fazer uma viagem espacial e descobrir o maravilhoso mundo da astronomia. Visitar os planetas, pisar na Lua, ver o Sol, explorar o planeta vermelho e entender os eclipses. O planetário móvel pode tornar essa viagem possível e através de sistemas de projeção em alta definição. O projeto Olhos para o Céu pretende oportunizar a estudantes, mais precisamente da cidade de São Mateus, o contato com o planetário itinerante. O planetário tem a possibilidade dos alunos poderem visualizar o céu mesmo estando de dia, projetar planetas de uma maneira mais próxima, né, deles, que eles possam fazer viagens, basicamente uma viagem espacial sem precisar estar a bordo de uma espaçonave. E aqui no nosso estado, o único planetário que a gente tem é no município de Vitória. Então os estudantes do norte que gostariam de visitar um planetário precisariam ir até o município de Vitória para visitar. E nesse nosso projeto envolve a compra de um planetário móvel, que é um planetário inflável, com sistema de projeção, que pode ser levado para qualquer lugar, para qualquer escola, para praça pública, né, para qualquer lugar que tenha uma mínima estrutura de energia, a gente pode levar o planetário, receber tanto estudantes de qualquer escola da região, não só de São Mateus, ou até mesmo ir até a escola desses estudantes, ou mesmo abrir para visitação do público de uma maneira geral. É muito bom trabalhar nesse projeto, ter esse peso de levar para outras crianças, adolescentes ou até mesmo adultos essa oportunidade de conhecer um pouco mais sobre astronomia. Isso é muito bom, né? Eu trouxe uma ideia de um clube de astronomia lá do Campus Alegre, eu conversei com o professor Cleidson sobre isso, e aí ele me falou sobre o projeto Olhos para o Céu e eu achei incrível essa oportunidade de levar esse planetário para outras escolas, ou até mesmo não só levar, mas trazer as próprias pessoas aqui para mostrar isso é muito bom. O projeto do planetário é trazer todas as atividades que podem ser desenvolvidas com seu uso para o ensino de astronomia e astronáutica, além de oficinas de construção e lançamento de foguetes utilizando garrafas PET. O projeto também envolve formação de professores para poder atuar junto com a gente, formação de professores também para poder desenvolver o que a gente chama de Mostra Brasileira de Foguetes, né, que é onde os alunos podem construir foguetes com garrafa PET e lançar esses foguetes com garrafa PET. Também envolve a participação dos alunos nesse projeto, né, e também tem a possibilidade de construir telescópios e doá-los para as escolas onde eles vão ser construídos, né. Então, os professores vão poder participar de uma oficina, construir o seu próprio telescópio e levar esse telescópio para a sua escola para poder desenvolver os projetos de astronomia na sua própria escola.
O projeto FESINC, neste ano, impactou direta e indiretamente cerca de 16 mil professores e alunos da educação básica, provenientes de 16 municípios capixabas e mais de 40 instituições de ensino. O coordenador do projeto, o professor Tiago Maduro, explica que a feira possui um histórico de 10 anos. Quando nós percebemos que outros alunos do estado não participavam disso, nós criamos então essa Feira de Ciências Norte Capixaba, que é uma feira estadual e recebe projetos de todo o estado. Esse ano nós recebemos alunos com projetos de 20 municípios, impactamos cerca de 16 mil alunos direta e indiretamente, de mais de 40 escolas. E a gente está trabalhando muito para que no próximo ano a gente possa trabalhar com a formação de professores, a capacitação de mais gente para que outras feiras como essa aconteçam em todo o estado do Espírito Santo. A gente já está com ação na Serra, em Alegre, em Cachoeiro. Estamos fazendo a capacitação de professores da Prefeitura de Conceição da Barra e a gente tem certeza que logo, logo, vários alunos do estado do Espírito Santo vão estar brilhando nas feiras nacionais e internacionais. Johan foi um dos alunos beneficiados com a feira. Além de ser premiado, ele teve a oportunidade de ir para outro estado representar o município. Ao participar da FESINC, eu acabei sendo premiado e isso me abriu várias possibilidades. E tanto que eu fui, devido a essa premiação, para uma outra feira que ocorreu no Mato Grosso do Sul. E isso daí vem me trazendo até hoje várias possibilidades. Penso eu que é de suma importância que tais eventos científicos ocorram, principalmente em nossa região, que às vezes não tem tanto acesso a esses tipos de disseminação da ciência. O edital irá definir a aplicação de 12 milhões em emendas parlamentares. Avançaram para a última etapa 31 projetos, 2 deles do IFES São Mateus. O IFES concorreu ao edital e teve o mérito de estar na final com 2 projetos. E para o nosso campus é muito importante conseguir esse recurso, porque a gente sabe que cada dia é mais difícil recursos para desenvolver a área de educação. E com esses projetos vai possibilitar que a população da região norte consiga ter acesso a um planetário, que é um ambiente que não existe no norte do estado, que vai proporcionar que pessoas de toda a região possam conhecer e ter experiências na área de astronomia, de astrologia. Os turistas que vêm para São Mateus vão poder visitar e vai proporcionar também que a nossa Feira de Ciências, que é uma feira estadual, consiga ter ainda mais resultados, consiga trazer mais projetos, consiga impulsionar a ciência e tecnologia aqui na região. E para votar é bem fácil, basta baixar o aplicativo Nosso Mandato, que está disponível para aparelhos Android e iOS. E por hoje é só, voltamos ao estúdio. Bom, o link vai agora para mais um rápido intervalo e na volta vamos falar de um acidente no sul do estado envolvendo uma carreta que transportava um bloco de pedra. Bom, agora vamos para o nosso giro aqui na capital para saber como está o trânsito, com as imagens ao vivo das câmeras da Prefeitura de Vitória. Trevo de Goiabeiras, trânsito um pouco mais intenso para quem vai em direção à Serra, mas sem retenções. E agora a Ponte de Camburi, trânsito liberado nos 2 sentidos. A gente volta já. Link Espírito Santo de volta, uma carreta com um bloco de pedra tombou na rodovia do Frade, em Cachoeiro. Vamos até lá saber mais informações com o Samuel de Fraga. Boa noite, Samuel. Olá, Adriana. Olá, Anne. Muito boa noite a vocês e a todos que assistem o Link Espírito Santo. Olha, o acidente aconteceu na rodovia do Frade, a rodovia que liga Cachoeiro à BR-101. O acidente aconteceu por volta das 8h30 da manhã na localidade de Jaqueira e deixou o trânsito temporariamente interrompido nos 2 sentidos. Segundo a polícia, o condutor perdeu o controle da direção ao entrar em uma curva e o caminhão acabou tombando. O bloco se soltou e caiu na pista. O motorista sofreu ferimentos leves.
Bem, o caminhão foi retirado da pista por volta das 10 horas da manhã e é preciso ainda ter atenção por parte dos motoristas, pois o bloco continua no local e o trânsito está em meia pista. Um susto também hoje pela manhã no bairro Paraíso, um barranco desmoronou em cima de um veículo. Desmoronamento aconteceu na rua João Sasso, no bairro Paraíso, e segundo testemunhas, o motorista estacionou o veículo e foi a um estabelecimento, quando uma mistura de pedras e terra veio abaixo. Apesar do susto e do prejuízo, ninguém se feriu. Que susto, hein? Bom, você sabia que a má utilização das redes sociais ou grupos de aplicativos podem causar problemas dentro ou fora do horário de trabalho? O Link conversou com um especialista no assunto. A falta de regulamentação, a falta de normas para que a empresa e o empregado possam conviver nesse meio rápido que é a internet, né? Seja em aplicativos de mensagens ou aplicativos de redes pessoais, né? Pode gerar problemas tanto para a empresa quanto para o empregado. Desde problemas de relacionamento mais simples, quanto problemas realmente graves que podem gerar penalidades como a justa causa. Até que ponto a empresa pode obrigar o funcionário a participar desses grupos? Até que ponto isso pode ser ou não prejudicial para a empresa e para o empregador? Quando é que se torna um problema? Na verdade, assim, esses grupos, quando são profissionais para tratar de assuntos de trabalho, desde que dentro do horário de trabalho, é obrigado o empregado a essa participação, né? Porque ali passam-se regras de trabalho, coisas do dia a dia. Há essa obrigação. Mas é muito importante que a empresa estabeleça regras para que isso não se torne um problema. Essa situação é importante falar porque a gente está tratando de grupos profissionais, então grupos de trabalho na empresa. Grupos pessoais não devem ser utilizados no horário de trabalho. Então, esse é um problema que pode acarretar para o empregado, fazer má utilização para fins pessoais no horário de trabalho. E nos grupos de trabalho, que são os profissionais, a empresa tem que estabelecer regras para que o empregado saiba como se comportar lá dentro e para evitar problemas como hora extra, dano moral e coisas do tipo. O funcionário é obrigado a responder mensagem, por exemplo, de aplicativo após horário de trabalho? Não, ele não é obrigado e é muito importante que a regra da empresa esteja clara em relação a isso. É muito comum a gente perceber que tanto empregados quanto patrões acabam fazendo meio que um agendamento, né? Mandando uma mensagem à noite para que o empregado às vezes veja no outro dia. É importante deixar claro que ele não é obrigado a responder e nem a ver aquela mensagem naquele momento fora do trabalho em que ela é enviada. É importante que esses grupos de trabalho profissionais sejam regulamentados de modo a só funcionarem ou serem utilizados no período de trabalho. Qualquer mensagem posterior pode ser vista no outro dia sem nenhum problema. A empresa tem que ficar atenta e o funcionário também? Sim. É importante a empresa ficar atenta e principalmente instruir, né? Criar regras escritas que o empregado possa ter conhecimento do que falar, do que não falar, de como se comportarem nos grupos de WhatsApp. E isso serve tanto para a empresa quanto para o patrão. Tá certo? Pode acarretar algum tipo de processo posteriormente? Sim, a má utilização pode acarretar processo de dano moral, de horas extras, né? Uma infinidade de processos conforme a ofensa que for ocorrida ali, até processos criminais, né? Dependendo da ofensa, se for uma difamação, uma calúnia, crimes contra a honra. E a gente não pode deixar de falar que esses aplicativos, principalmente o de conversa, são importantes para o nosso dia a dia, principalmente por causa da evolução da tecnologia. Sim, o mundo hoje não existe sem eles, né? A gente vê que a gente está numa gama de informações frenéticas chegando o tempo todo, e isso agiliza o contato entre empregados, o contato interno da empresa. A gente tem que se associar e utilizar esse tipo de informação e de maneira de comunicação de forma rápida, mas de forma também segura e consciente. Ana e Adriana, esses foram os destaques aqui do sul do estado. Eu volto amanhã com outras informações aqui da região sul. Uma boa noite para vocês e até amanhã. Obrigada, Samuel. Bom, vamos ler aqui as últimas mensagens que chegaram. Adriana, Anne, esse alerta de rompimento da barragem é um absurdo. Como ninguém viu que essas barragens estavam sendo construídas? Existe fiscalização? É a pergunta aí do Anselmo Moreira, de Domingos Martins. Bom, Fernando de Vila Velha fala: boa noite, Adriana e Anne. É muito triste a situação desse bairro em Guarapari. A criança não pode nem ir para a aula com tanta lama no meio da rua, isso é um absurdo. E esperamos que as autoridades tomem as devidas providências. Opinião aí do Fernando de Vila Velha. Bom, Apolo de Vila Velha, Apolo Souza de Vila Velha, ele disse que está muito preocupado com a situação das barragens. A Defesa Civil está de plantão em Marechal Floriano, as famílias correm risco e não vejo nenhuma ação de retirada dessas pessoas. Como a gente viu aí
com o Álvaro Guareschi, né? As equipes estão lá e a orientação é essa, para que as pessoas saiam por uma medida de precaução. Não quer dizer que vai haver um rompimento, mas que realmente a gente vê que existe uma falha na fiscalização dessas barragens, a gente percebe, né, Anne? Isso mesmo. Só repetindo o telefone da Defesa Civil, Adriana, é o 40199. Vocês podem mandar mensagens com o seu CEP para ter atualização sobre os dados das áreas em risco nesse telefone. Bom, em São Gabriel da Palha, o retorno de 2 vereadores para a mesa diretora da Câmara revoltou a população. E quem traz mais informações para a gente é a Renata Satini. Boa noite, Renata. Boa noite a todos vocês de casa que nos acompanham no Link Espírito Santo. Na última sessão realizada na Câmara Municipal de São Gabriel da Palha, o clima ficou tenso. A notícia de que os vereadores Tiago dos Santos e Wagner Lucas dos Santos retornariam aos cargos de presidente e primeiro secretário da mesa diretora revoltou alguns representantes da população local que estavam presentes na sessão. A decisão judicial que confirma a reintegração dos vereadores Tiago dos Santos e Wagner Lucas dos Santos aos cargos de presidente e primeiro secretário da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha saiu após o embargo apresentado pela defesa dos vereadores, alegando erro de fato na decisão ao considerar a inexistência de provas ao afastamento de ambos os vereadores. Tiago dos Santos e Wagner Lucas dos Santos foram acusados e investigados desde o início desse ano pelo possível recebimento de propina. O juiz Paulo Moisés de Souza Gagno foi quem recomendou a reintegração dos vereadores às funções da mesa diretora. O vereador Leandro Bragato, integrante da primeira comissão processante como presidente, informou que a Câmara Municipal do município ainda não recebeu formalmente a decisão sobre a reintegração dos vereadores. Os vereadores retornaram no cargo de vereadores, com mandato de habeas corpus junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Então eles voltaram como vereadores. Como também tem uma comissão paralela à comissão de cassação de mandato dos 2 vereadores, que é a comissão para destituir eles do cargo da mesa diretora, do cargo de presidente, no caso do Tiago dos Santos, e o segundo secretário, Wagner dos Santos. Então, o que acontece? Até o momento, eles estão como vereadores, Eles falam que eles entraram com pedido ao juiz, um mandato de segurança, para voltar ao cargo na mesa diretora. E a Câmara, até o momento, eu conversei com o presidente, ele não recebeu nenhuma notificação da Justiça para eles voltarem ao cargo deles. A Câmara aceitou essa comissão para analisar a destituição da mesa conforme a lei orgânica e também o regimento interno da Câmara Municipal, automaticamente, até acabar esta investigação para apurar sim ou não para eles saírem da mesa diretora, eles ficam afastados pelo regimento interno da Câmara e a lei orgânica. Durante a sessão, moradores da cidade que acompanhavam os trabalhos dos vereadores se revoltaram e atiraram notas falsas de dinheiro no vereador Tiago dos Santos. O desfecho final dos processos deve ocorrer nas próximas semanas, onde será definido se os vereadores Tiago dos Santos e Wagner Lucas dos Santos retornam aos cargos de presidente e primeiro secretário da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha. Eu espero, dessa comissão de destituição da mesa, que quem for o relator, o presidente, que vai analisar, a população espera justiça, espera que os fatos sejam apurados de forma imparcial de cada vereador, independente de partido, independente de questões políticas. Nós temos que pensar na população. A população está vindo à Câmara, isso é muito importante em todos os momentos, a participação popular, que cada vereador se sente também com um compromisso maior com a população quando a população está nas sessões. Então a gente vê o acontecido é o quê? É um reflexo do que a população está nas ruas, conversando, nas redes sociais, no trabalho, no comércio, nas suas casas. A gente vê uma indignação. E por hoje é isso. Essa foi a nossa notícia aqui de São Gabriel da Palha. Uma excelente noite a todos e voltamos com vocês no estúdio aí em Vitória. Obrigada, Renata. Bom, agora a gente atualiza as últimas informações do Boletim da Defesa Civil sobre as chuvas aqui no estado. A situação é a seguinte:
O Espírito Santo continua em estado de alerta máximo, que é o maior estágio em uma escala que vai de 1 a 4. Em Viana, o rio Formate transbordou e alagou casas. A população ribeirinha está sendo retirada aí por homens do Corpo de Bombeiros que estão no local, removendo essas pessoas. Em todo o estado, já são 91 desalojados, 4 desabrigados, 6 feridos e 1 morte, sendo que esses desabrigados, feridos e a morte aconteceram aí todos no município de Santa Leopoldina. Já em relação às principais rodovias do estado, a BR-101 não apresenta pontos de interdição. A BR-262 apresenta 3 pontos de interdição total e 2 pontos de interdição parcial. Então, a recomendação da Defesa Civil Capixaba é de que as pessoas que querem acessar o Espírito Santo vindas de Minas Gerais ou mesmo sair do Espírito Santo pela BR-262, que desistam aí dessa ideia, que não façam o tráfego pela 262, porque a rodovia está totalmente interditada, né? Isso pode durar até amanhã. Amanhã um novo boletim vai sair com uma nova previsão. Pode ser que essa situação aí seja revertida. A ES 080 também continua interditada. Bom, e antes de encerrar o link, eu gostaria de chamar só uma imagem, pedir a Larissa para colocar uma imagem pra gente, do trabalho de resgate dos homens do Notaer, que hoje trabalharam muito. Essa família, ela estava ilhada em Cariacica, no bairro Novo Horizonte, e os homens do Notaer fizeram o resgate dessa família. É uma imagem impressionante, né, Anne? Que a gente vê um bebê ali dentro daquela cesta que o Corpo de Bombeiros usa para fazer o resgate. Então hoje foi um dia muito difícil, de muito trabalho para os homens do Notaer. A gente gostaria aí de deixar os parabéns por todo esse esforço no dia de hoje, né, para salvar, para deixar os capixabas seguros. É uma imagem que não é comum, né, Adriana, e dá dimensão da gravidade dos fatos que estão acontecendo aqui no estado com essa chuva, não só em Cariacica, mas como a gente falou, na região serrana também está uma situação bem grave por lá. Isso aí, vamos encerrar o link, Anne? Vamos lá, depois de todas essas notícias sobre a chuva aqui no estado, é hora de encerrar o nosso programa de hoje. Muito obrigada pela sua audiência e pela sua companhia. Mais notícias do Espírito Santo você confere no simnoticias.com.br. A gente se vê amanhã. Uma ótima noite para você. Boa noite, até amanhã. Record News, informação para você crescer.